Paz e graça para você. Eu sou o pastor Zé Francisco e quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Você que tem dificuldade de entender a respeito da salvação em Jesus e que sempre coloca alguma desculpa e até chega a dizer que para você não tem mais solução por causa dos seus pecados, que Deus ele não se preocupa com você, que são tantos seus pecados que Deus jamais te perdoaria. Você coloca tem um sentimento culposo e aí deixa de se aproximar de Deus. E quanto mais você vai pecando, e mesmo que você reconheça que é um pecador, mas se você não buscar um arrependimento, aí que a situação vai ficar mais complicada, porque não basta só saber que é pecador. É preciso se ver livre do pecado. E o único que liberta do pecado chama-se Jesus Cristo. Daí, querido, Deus, você acha que Deus não te aceita? A solução, não tem solução mais para os seus pecados? Então eu quero te dizer que o número dessas pessoas assim que pensam com você é crescente. Mas se metade dessas pessoas entendessem, ou se todas as pessoas entendessem que o Espírito Santo ele veio ao mundo exatamente para libertar o homem da maldição, do pecado e da morte, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o pecador entendesse que há solução para que ele fique livre do seu pecado e tenha a sua vida transformada pelo poder do Espírito, é só ele abrir o coração. Essa obra é realizada pelo Espírito Santo. Satanás nunca vai dizer ao pecador que este é transgressor. Ele nunca vai dizer que o pecador é transgressor. Vai fazer a pessoa se conformar. Ele só vai dizer isso quando ele quer acusar alguém. Fora disso, ele vai sempre fazer a pessoa concordar que ela está muito bem, que ela faz aquilo que está agradando ela, que ela está voltada para os prazeres, e se ela está buscando e vivendo os prazeres é porque Deus está com ela. Isso é uma coisa diabólica. Satanás prende as pessoas exatamente nessa situação aí. Mas eu quero compartilhar com vocês uns versículos bíblicos para que você entenda a sua situação tem jeito. Deus pode fazer uma obra gloriosa na sua vida, te libertar da força do mal. No livro do profeta Isaías, que é o chamado profeta messiânico, nós temos uma passagem interessante no capítulo de número 1 de Isaías, e o versículo é o versículo de número 18. Ele vai falar profundamente para os nossos corações, para você que tem sentimento culposo e acha que Deus não quer saber de você por causa dos seus muitos pecados, que não tem jeito mais para você. Ele diz assim, ó: vinde agora e vamos raciocinar junto, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a lã, ou melhor, branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã, como a branca lã. Então, quanto mais a pessoa reconhece o seu pecado e ela tem desejo de deixar, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Você não vai ser salvo, não é pelo fato de você ter se purificado do pecado, você ter deixado, ser justo, nunca ter errado, nunca ter brigado, nunca ter fumado, usado drogas, prostituído. Não é por isso. Você vai ser salvo pela atitude de fé. Pela graça sois salvos, disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Aí, esse versículo aqui, Isaías está chamando a atenção, falando acerca da verdadeira religião, que a verdadeira religião é aprender a fazer o bem e buscar justiça, reprovar o opressor e entrar no propósito de Deus. Então ele diz: vinde agora, nesse momento já, e vamos argumentar junto. Vamos lá para o nosso argumento, nosso raciocínio. Vamos raciocinar junto. Ó. Diz o Senhor: ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas você precisa querer uma mudança de vida. Mas existe um ser maléfico, perturbador, que ele sabe que se você der atenção para a palavra de Deus, se você entender que mesmo você sendo pecador, Jesus perdoa os seus pecados e muda a sua história, ele vai fazer de tudo mesmo para que você não atente para a palavra de Deus, que você permaneça um escravo do mal, que você permaneça dominado pela força do pecado. O pecado separa de Deus, mas o perdão que Cristo nos oferece nos aproxima pelo poder do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Jesus, no último dia que ele estava sofrendo na sua morte na cruz, antes de morrer na cruz, lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus ofereceu o perdão. É bom que entendamos isso. Algumas pessoas, elas não entendem que somos salvos por causa da misericórdia. Vamos ver um texto bíblico que vai nos mostrar essa realidade. No capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus ele entrou na casa de um dos discípulos, alguém que se tornara discípulo dele, seguidor dele, foi alguém que estava trabalhando numa alfândega, e ali, quando Jesus passou, Jesus o chamou. O nome dele é Mateus. Mateus, quando ele ouviu a chamada, recebeu a chamada de Jesus, ele largou o Senado lá na coletoria de impostos e seguiu a Jesus. E recebeu Jesus em casa. E Jesus estava na casa de Mateus, ele todo alegre porque havia tido um encontro com Jesus, e estavam ali os amigos dele, e muitas pessoas também descompromissadas com a verdade, pessoas pecadoras mesmo, pessoas de vida totalmente rebelde, mas estava lá à mesa. Jesus sentou na mesa, Zaqueu ofereceu lá um jantar, um banquete, e Jesus estava lá reclinado à mesa com Zaqueu, ou melhor, com Mateus. E aí, os fariseus, que eram os religiosos da época, e os homens que se sentiam donos da verdade, justos, eles criticavam Jesus porque Jesus estava entrando na casa de um homem pecador e comendo com o pecador. Eles chamaram os discípulos e disseram que Jesus estava comendo na casa de um homem pecador, estava convivendo com publicanos e pecadores. Mas aí Jesus diz assim, Jesus, porém, lhe disse, não necessita de médico aqueles que estão são, mas sim os doentes. E aí ele diz mais ainda, no versículo 13, aqui de São Mateus 9, ele diz assim, ide, porém, e aprendei, o que significa quero misericórdia, não sacrifício, pois eu vim para chamar o justo e, sim, os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar
Não, ele diz, eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para buscar quem já é bom, quem é perfeito, não. Ele veio para buscar aqueles que realmente são pecadores. Então, se você acha que não quer salvação, porque você é muito mal, você é muito ruim, está vivendo na vida das drogas, da prostituição, da violência, no crime, está vivendo todo tipo de coisa que você mesmo sabe que é errado, você se condena por isso, e aí você acha que não tem direito, ou Deus não quer saber de você. Sim, Deus quer saber de você sim. Sabe por quê? Porque quando os fariseus condenavam Jesus de estar junto com os pecadores, e Jesus traz a resposta para eles. Se vocês não aprenderam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, o que adianta sacrifício se não tiver amor? Então ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele disse, pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, se você se sente perdido numa vida totalmente violenta, totalmente imoral, totalmente perdido, entenda que Jesus veio buscar você. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer abençoar você de uma maneira poderosíssima. E só fará isso se você permitir. Só se você permitir. Então, portanto, deixa Jesus trabalhar no seu coração. Não fique tentando se auto-justificar. E por conta disso, quando você não viu uma solução por você mesmo, que ninguém pode fazer nada por você, senão o próprio Deus. Aí você vai cada vez mais se enveredando para o mal e vai praticando coisas mais terríveis e não conseguirá se justificar ou alcançar a verdadeira felicidade. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra. Aqui no versículo, em João, capítulo de número 6, versículo de número 37, diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum o rejeitarei. Então Jesus não rejeita ninguém que se chega a ele. Por isso que o adversário das nossas almas, Satanás, ele faz de tudo para que você não ouça a palavra, não se aproxima de Deus, não se aproxime de Deus, não atente para as coisas sagradas, porque ele sabe que enquanto você estiver simplesmente vivendo pecado e se autoculpando e não quiser se aproximar de Deus, você vai estar perdido. Então, o adversário das nossas almas, ele quer te destruir, quer te acabar. Também a palavra fala, aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, Jesus estava na casa de Zaqueu, que era um cobrador de imposto, e um homem que era rejeitado pela sociedade de Israel, um homem que vivia uma vida no pecado. No entanto, esse homem, quando Jesus estava passando nas proximidades da sua casa, ele quis saber quem era Jesus, quis se aproximar de Jesus. Jesus, para surpresa dele, ele havia subido numa árvore, numa figueira brava, uma árvore que o seu fruto não é para alimento. Ela é uma figueira, mas o fruto não é bom. Aí Zaqueu subiu ali para ver quem era Jesus, quando Jesus viesse no meio da multidão, porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. De repente, Jesus se aproxima dali onde estava Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aí a palavra diz que Zaqueu desceu imediatamente e recebeu Jesus com muita alegria, com muito prazer. Aí Jesus vai para a casa de Zaqueu. Lá na casa de Zaqueu, novamente os religiosos estavam lá criticando a atitude de Jesus de estar na casa de um homem que era pecador. Aí, em contrapartida, aquele homem que era pecador, ele estava assim, eu hoje dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu retribuo quadruplicadamente, ou 4 vezes mais. Embora ele não tivesse condições matemáticas, mas Jesus pôde ver naquele homem uma conversão, uma mudança. Ele havia se convertido de fato, ele estava abrindo mão
das coisas materiais, ele que antes era apegado às coisas materiais, ele estava abrindo mão de tudo porque ele queria seguir a Jesus, queria mudar de vida, queria andar direito. E aí, quando eles criticavam, Jesus disse assim: hoje veio a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Aí ele diz, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você está aí assistindo esse vídeo, está se sentindo perdido por causa dos seus pecados. Talvez você até já participou da comunhão com o povo de Deus, você já cantou, já pregou, já participou do ministério, mas hoje está afastado aí, indo para as bolotas dos porcos. Mas Jesus hoje, ele te chama ao arrependimento, ele quer mudar a sua história. Se você se arrepender de fato, como Zaqueu estava ali arrependido e com muita alegria de estar próximo de Jesus, ele disse: hoje veio a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entenda isso, meu querido. Jesus te ama, minha querida, você que também está afastada e às vezes até revoltada com algumas circunstâncias que a vida te proporcionou. A estar revoltada, ou você revoltado, fala o que não deve falar, fala coisas do arco da velha, às vezes até mesmo para poder tirar um pouco do peso do seu fracasso. Você está tão oprimido, dominado pelo poder do pecado, que você quer tirar um pouco, quer se aliviar um pouco, quer lançar para fora. Mas deixa eu te dizer, só Jesus purifica do pecado, só Jesus liberta. E não é religião. Talvez você viu uma falha de alguém, de um pastor, de um pregador, que você cometeu um deslize tão grande, cometeu uma falha, e você está subjugando aquela pessoa. Vai para Jesus. Em Jesus você não vai encontrar falha. Jesus te ama e quer te salvar, independente do que você seja, o que você esteja fazendo, mas, porém, enquanto você estiver no pecado, abraçado ao pecado, rejeitando o plano de salvação, ele nada poderá fazer, porque até então ele declarou que a maior declaração de amor de Deus foi ter enviado o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Por isso que ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é isso? Ali, querido, nós vemos a grandeza, Deus, o maior ser, aplicou o maior sentimento em favor da humanidade, amou o mundo não é o cósmico, não é o mundo dos espíritos, mas é o mundo humano, amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, talvez você não entendeu isso. Sabe o perecer que ele está falando? Não é a morte física, né? Perecer fisicamente, mas ele está falando de um afastamento eterno de Deus que sofrerá todo aquele que rejeitar o plano de salvação. Então, todo que nele crê, a salvação está condicionada a crer em Jesus. Sem Jesus não tem jeito. Sem Jesus, mesmo com religião, mesmo com grande filosofia de vida, mesmo com sucesso, fama, prestígio, honra, se a pessoa não tiver Jesus e o fio de existência dela for cortado na terra, está determinado um afastamento eterno de Deus para a vida dela. Todavia, que ela pode ser a mais terrível das pecadoras, mas se ela entender, antes de chegar o final da existência dela, entender que Jesus é o Salvador, entregar o coração, como aconteceu, Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões. Um ainda criticava, zombava: tu não és o Filho de Deus, porque não desce da cruz e salva a ti mesmo e salva também a nós. Mas o outro o repreendeu e disse: tu não temes a Deus, mesmo estando na mesma situação. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos justificam estar aqui, mas esse nenhum mal cometeu. Ele reconheceu Jesus, aí virou para Jesus e, mesmo na cruz, com todo o sacrifício: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás no paraíso. Viu? Estarás hoje mesmo. É no momento que a pessoa decide pela salvação. Aquele homem teve a oportunidade. Não tente a sorte de esperar
e vivendo uma vida pregressa, uma vida de violência, uma vida no crime, achando que você vai, no final você vai sair dessa situação. Aquele teve uma sorte, essa sorte não é para todos. Você vê que um deles, mesmo estando na mesma situação, rejeitou até o fim. Mas hoje Jesus está te chamando, hoje, independente da vida que você está vivendo, Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer salvar você e quer te usar como instrumento de bênção para levar outras pessoas à salvação. Então, pare e pense. Jesus te ama e quer te salvar. Abre seu coração, receba Jesus e seja mais do que vencedor, porque Ele te ama. Eu vou orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, teu Filho querido, aí está essa pessoa participando, assistindo esse vídeo, Pai, ouviu a tua palavra. Fala no coração dessa pessoa, Pai. Tira o peso do pecado e, como o Senhor dissera lá no versículo 18 do capítulo 1 de Isaías, que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata e tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Todavia, o versículo a seguir diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis do bem dessa terra. E se essa pessoa, Senhor, que está agora nos acompanhando, quiser receber a salvação, receba, Senhor. Faz uma obra gloriosa na vida dessa pessoa e da família dela e usa como instrumento para o teu louvor e para a tua glória. Eu decreto a bênção sobre essa pessoa, no glorioso e santo nome do teu Filho Jesus, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém.